Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Acredito que todo mundo está muito bem, não é verdade? Então, meus amores, iremos hoje dar início no nosso novo livrinho, tá? Nosso novo módulo, livro 2, tá bom? Peço para vocês já pegar o seu livrinho novo, abrir na página 216, ok? E nessa página, nesse novo capítulo, a gente vai falar sobre os grupos humanos, não é verdade? Porque a nossa vida já é rodeada por grupos, seja ele qual for, né? Temos o nosso grupo de amigos, temos os nossos grupos da família e assim entre tantos outros, não é verdade? Então, aqui no primeiro momento eu vou pedir para você analisar, certo? A imagem que abre o nosso capítulo, ok? O que é que você consegue visualizar? Quadros, não é? Com diferentes tipos de pessoas aqui, não é verdade? Olha só que lindo. E também existem crianças aqui que estão observando esses quadros, não é? A gente consegue ver aqui a questão, não é, de pessoas com diferentes tipos de idade, a questão da diversidade, não é? E aqui tantas informações bem legais, não é verdade? Como a gente bem sabe, o nosso país, o nosso Brasil, não é? Ele é rico em suas diversidades, seja ela em cultural, seja ela em étnico, seja também na religião, ok? Passando para a página 218, vamos falar sobre a população das cidades, ok? Vamos lá. Aqui, a princípio, a gente tem a conversa vai, certo? Que foi a observação da imagem que a gente fez, tá bom? E quais são as semelhanças e as diferenças entre as pessoas retratadas, certo? Passando para a próxima página, certo? Temos aqui o conversa vem, que também o quê? As pessoas retratadas nas imagens de abertura são parecidas com as que vivem em sua cidade? Aquelas pessoas que estavam sendo mostradas lá, parece com as pessoas que vivem aí na sua cidade? Como são essas pessoas que moram perto de você? Vamos pensar um pouco? Muito bem. Passando mais um pouquinho, chegamos na página 218, tá certo? Que vamos falar aqui sobre a população das cidades, tá bom? A população brasileira é formada por uma mistura de diferentes povos, como os indígenas, europeus, também africanos e também asiáticos. Olha aí. As cidades brasileiras, elas são formadas por diferentes grupos de pessoas, muitas vezes vindas, certo? De outros lugares do nosso país, como também de outros países que vieram morar aqui no nosso país, ok? Mais um pouquinho aqui abaixo, a gente tem uma informação bem rica, que é o quê? São Paulo é a maior cidade do Brasil e é um exemplo de cidade formada por diferentes povos, certo? Em São Paulo você vai encontrar diversos tipos de pessoas, né? Tanto pessoas que já moram por lá e também pessoas que vieram de fora, não é? Seja de dentro do nosso país, como também pessoa do exterior, tá bom? Ao passar pelas suas ruas movimentadas, é possível observar essa diversidade claramente, não é verdade? Lá você vai encontrar um chinês, um japonês, não é verdade? Também uma pessoa brasileira, porém de outro estado, não é verdade? Então, gente, passando mais um pouquinho abaixo, temos aqui uma pequena atividade, tá bom? Que é com a lupa na mão, que você vai pesquisar o significado da palavra diversidade. E você vai registrar, certo, a sua pequena pesquisa aqui nesse quadro, ok? Essa atividade você vai fazer juntamente com a mamãe, com o papai, tá bom? Aqui, vamos agora para a nossa atividade de classe, tá bom? Tia Eli, onde é que está a nossa atividade de classe? Está na ficha de atividade, tá bom?
Pega aí o seu caderninho de ficha, de atividade, coloca aí na página 117. Ficha de atividade, História, unidade 2, que já é do nosso novo módulo, tá bom? E vamos lá. Primeira questão. Encontre no caça-palavras os diferentes povos que formaram a população brasileira, tá bom? A princípio, você vai visualizar, certo? Vou dar um tempinho para você, certo? Encontrar aí. Quais são os povos, né? Os diferentes tipos de povos que formaram a população brasileira. Olha aí. Achou? Acredito que sim, né? Então, vamos lá. Primeira palavra que a gente encontra aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Asiáticos. Ok? Próxima palavrinha. Africanos. Próxima. Indígenas. Próxima palavrinha. Temos aqui europeus. Olha só. Encontramos 4 palavrinhas, certo? De diferentes povos, que são os asiáticos, os europeus, os indígenas e também os africanos, ok? Passando para a próxima questão, deixa a Tilly apagar aqui. Temos aqui. O que os indígenas aprenderam com os portugueses? O que foi que os indígenas aprenderam quando os portugueses vieram para o nosso Brasil? Aprenderam muitas coisas, não é? Primeiro foi aprender a falar o português. Falar o português. Ok? Também aprenderam a se vestir, aprenderam a vestir roupas. Tem mais coisas, Shelly? Sim, eles também mudaram, não é? Um dos seus hábitos da forma de se alimentar, que eles aprenderam a comer com os talheres, tá bom? Comer com garfo e facas, certo? E também eles, não é, aprenderam a assistir às missas e também a como usar as armas de fogo, ok? Ok? Passando para a terceira questão, vou apagar aqui. E a terceira questão fala assim: o que os portugueses aprenderam com os indígenas? Como também os indígenas aprenderam com os portugueses novos hábitos, os indígenas também
aprenderam os hábitos, né, alguns dos hábitos dos indígenas, tá bom? Então, primeiro, foram as palavras na língua indígena, ok? Palavras indígenas. Indígenas, certo? Também dormir em redes. Dormir em rede, comer mandioca, pescar e caçar. Olha aí, quantas coisas o povo, não é, português aprendeu. Que legal. Passando para a quarta questão. Temos assim, ó, porque os portugueses, quando chegaram ao Brasil, pensaram que os povos indígenas falavam apenas uma língua. Por quê? Porque a maioria dos povos indígenas que ocupavam o litoral, eles falavam somente o tupi-guarani, ok? Você vai colocar, porque a maioria dos povos indígenas que ocupavam o litoral falavam, certo? Falava o tupi-guarani. Ok? Passando sua folhinha aí, entrando na página 118, temos a questão 5. Temos aqui, certo, um pequeno trecho da música Tupi, que eu até te convido a você a ouvir, certo? Em um outro momento. E a gente vai fazer a leitura breve, tá bom? E depois vamos resolver as questões, ok? Vamos lá. Qual é o título da música? Tupi, tá bom? Vamos exercer a nossa leitura. O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, tu. É tudo tupi, tudo tupi-guarani. Olha aí que legal, não é? Eu tenho certeza que você gostou. E vai gostar mais ainda quando você colocar aí no YouTube, certo? Colocar esse título aqui e você vai conhecer a música, tá bom? Mais um pouquinho aqui abaixo, temos alguns itens, certo? Que a gente vai responder. Olha aí. Na letra A. Escreva as palavras em tupi que aparecem, certo? No trecho da música. Voltando para o texto, quais são as palavras tupi? Aqui. Temos aqui, ó, tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia e tatu, ok? Então, na letra A, você vai escrever essas palavrinhas aqui, tá bom? Bora lá escrever. A primeira palavrinha aqui é tamanduá. Opa, deixa eu ajeitar aqui a letra. Tamanduá.
tamanduá. Temos também urubu. Temos jaburu. Próxima, jararaca. Temos também jiboia e tatu. Olha aí que legal, não é? Na letra B fala assim: as palavras em tupi que aparecem no trecho da música são nomes de. Temos 3 opções. Essas palavrinhas aqui que a gente escreveu na letra A, elas são nomes de cidades, alimentos ou animais? Animais, muito bem. Aí você vai marcar um X, tá bom? Marcou o X? Legal. C. O verso, não é, da música lá, fala assim: se o índio deu nome, tá dado. Essa frase aqui, ela vai indicar o quê? Temos 2 opções. Primeira, os portugueses não adotaram palavras de origem tupi. Próxima opção, os portugueses adotaram muitas palavras de origem tupi. Sim, o item 2 aqui, ó. Os portugueses, eles adotaram muitas palavras de origem tupi, ok? Passando para a 6ª questão. Deixa a Tilly apagar aqui. Olha só, 6ª questão. Temos aqui algumas imagens, não é? Olha só, observem as imagens e escreva o nome de algumas frutas consumidas pelos povos indígenas brasileiros, certo? Eu tenho certeza que você, né, já viu algumas dessas frutas, como também você já comeu, não é? A mamãe e o papai com certeza conhecem, a vovó. Então, vamos lá. A primeira fruta aqui, o que é? Um maracujá. Delícia, não é verdade? 2. Aliás, segunda imagem, ok? Segunda imagem a gente tem de uma frutinha, né, bem pequenininha, que também é bem gostosinha, que é a pitanga. Pitanga, certo? Na terceira imagem, certo? A gente também consegue encontrar essa frutinha, certo? Sendo vermelhinha como também amarelinha, tá bom? Que é o caju. E para finalizar, temos aqui a última frutinha, que é bem gostosa, não é? Que é o abacaxi. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço, um grande beijo e um abraço bem apertado.